Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um Foi Direito ao Debate. Todos que estão aqui comigo, sejam bem-vindos. João Pedro, Júlia, Bordini, Otávio. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o futebol europeu, falar sobre o UEFA Europa League, falar também sobre o início do Campeonato Brasileiro com Flamengo e Atlético Mineiro, e saber um pouquinho sobre as previsões para esse campeonato com os nossos comentaristas. E por último, falar da escolha do juiz Luiz Flávio de Oliveira para apitar o último jogo do Derby Paulista, o último jogo da final do Paulistão desse ano. Então bora lá. Dar aquela informação antes, já foram definidos as quartas de finais da UEFA Europa League, que são Inter de Milão e Bayer Leverkusen, Shakhtar Donetsk e Basel, Manchester United e Copenhague, e por último Wolverhampton e Sevilha. As chaves também já estão definidas. O vencedor entre Inter de Milão e Bayer Leverkusen pega o vencedor de Shakhtar e Basel. E na outra chave, Manchester United e Copenhague pega o vencedor entre Wolverhampton e Sevilha. Tem algum favorito para vocês hoje? Algum time que desbanca a maioria e se fala, pô, esse aí vai ser campeão, ainda mais um jogo único? Cara, pra mim o time do Sevilha tá vindo muito bem, cara. Fez um ótimo jogo hoje contra a Roma. É um time que está acostumado a ganhar essa competição. O Sevilha, se eu não me engano, é o maior campeão da Europa League. Sim. O Gá pode me corrigir se estiver errado. 5 títulos. Mas é uma equipe que vem com uma ideia de jogo bem definida há alguns anos. O Manchester United também vem aí bem, também cresceu muito aí com a chegada principalmente do Bruno Fernandes. Ele começou a jogar bem, conseguiu a vaga para a UEFA Champions League da próxima temporada. Acho que a Inter também é um time assim que se acertou também um pouco mais. Porém, eu vejo que o Sevilha é um grande favorito aí para conquistar essa UEFA Europa League. Bom, como sempre. Pode falar, Bordini. Não, era só isso, né? Como sempre o Sevilha, né? É impressionante a força que o Sevilha tem jogando a Europa League, cara. O time que ganhou 3 títulos seguidos com o Unai Emery, se eu não me engano. E atualmente tem o Lopetegui, ex-técnico da seleção espanhola e do Real Madrid como técnico. Bom, eu vou perguntar para vocês quem passa em cada jogo. Começando pela Júlia e começando por Inter de Milão e Bayer Leverkusen. E aí, Ju, quem passa? Eu acho que Inter de Milão. Um placar, eu não chuto, mas acho que passa Inter de Milão. Beleza. E aí, Otávio, Inter de Milão ou Bayer Leverkusen? Lembrando que é jogo único. Inter de Milão, 3-0. Ô, louco. Que isso. E aí, Bordini, Inter de Milão e Bayer. Cara, a Inter tem o Lautaro Martinez, que tá jogando muita bola, né, velho? E tem mais nome do que o Leverkusen também. Pode ser que a camisa pese um pouco mais nesse momento mais decisivo. Eu acho que a Inter passa. Aí você pensa em algum placar? 6-0, fora o Bayern. Joguinho chato, assim. 1-0. 1-0, 2-1. E aí, João Pedro, encerrar esse confronto. Pra mim, 3-1 para Inter de Milão. Concordo com o Bordini, tem mais nomes aí. Acredito que vai estar bem aí pra conseguir essa vaga pra semifinal, né? Isso, você tá com a camisa do maior rival, né? Da equipe de Milão. Infelizmente, o Milan passa por um momento complicado. É o meu time preferido na Europa, mas tá vendo o seu rival aí no melhor momento nos últimos anos aí. Então vamos lá, eu acho que esse aqui é mais equilibrado. Shakhtar Donetsk e Basel. Otávio, seu palpite. Eu vou de Shakhtar, cara. Eu conheço pouco o time do Basel. Eu sei que tem o Arthur Cabral lá, né? Uhum. Mas o Shakhtar, né, tem um time recheado de brasileiros, né? Bons brasileiros, né? Tem o Marquinhos Cipriano, tem o Marlos, que agora é ucraniano, né? Tem o Dentinho ainda, né? Se eu não me engano. Ainda tá lá. O Alan Patrick, o Maicon, que era do Corinthians. Eu acredito que é mais time do que o Basel. Tá lá. O Tyson tá lá também, né? É o capitão, né? Uhum. Então eu acho que nessa aí vai dar Shakhtar. Pensa em algum placar?
Eu acho que esse é o mais. Tirando o Wolverhampton Cara, e Sevilha também, que é bem equilibrado. Eu acho que vai ser 3-1 pro Shakhtar. João Pedro. Shakhtar ou Basel? Cara, pra mim da Shakhtar também, eu vou de 1-0. Ju? Shakhtar também 2-0. Bordini, encerra Shakhtar e Basel. Basel, 3-1. Vai na contramão de todo mundo. Isso que eu gosto. Eu sei. Manchester United e Copenhague. Eu sei que aqui vai todo mundo falar Manchester United, então eu só vou querer saber o placar bem rápido. Vamos lá, Bordini, United e Copenhague. Ah, cara. 2-0. João Pedro, 4-0 pro Manchester United. Júlia, 3-0. Otávio, 5-2, porque a zaga do United não passa jogo sem tomar gol. caramba. Gostei mais do jogo do Otávio. Tem 7 gols, pô. Agora o Wolverhampton e Sevilha. Vamos lá, João Pedro, qual que é o seu palpite para essa... Jogo difícil pro Sevilha. O Sevilha é o grande favorito, mas o Wolverhampton tem feito uma boa temporada aí. Foi bem, né, ali na Premier League. Não é um time bobo, mas eu acho que vai dar Sevilha. 3-1 Sevilha. Que é isso. E aí, Tavião? Cara, eu vou de Wolverhampton nos pênaltis. 1-1, Wolverhampton nos pênaltis. O gol do Adama Traoré no tempo normal. O Adama é uma... O cara que diz que não treina pesado na academia. Não treina pesado. Soltaram um vídeo dele, cara, que treino absurdo que soltaram. Ele fala que só se pra ele aquilo é leve. Só se aquilo pra ele é de boa. Cara, mano. Eu queria entender como que ele consegue ficar daquele tamanho, mano, sendo jogador, tipo, correndo, e ser rápido, ele hein? corre e ele não perde, mano. Então. Você vê o Hulk, tem o Hulk, mas o Hulk é mó enxadão, né, mano? Mó estranhão o Hulk. Ele não, mano, ele é fibradaço, mano. É assustador. E aí, Ju? Wolverhampton e Sevilha. Sevilha 2-1. Bordini? Sevilha, 3-0. Tavião. O pessoal não concordou muito com você. Vamos sair de Europa? Vamos então agora... Pode falar. Não tem problema. É que eu acredito que o Wolverhampton tem um time que tá jogando uma liga que tá mais forte que a La Liga. Eu gosto da La Liga, mas a La Liga esse ano foi um desastre, né? E o Wolverhampton brigou pra ir pra Champions League. Então, eu acho que o Wolverhampton até tem mais... rodada. Apesar do Sevilla ser a camisa mais pesada da competição, né? Pelo histórico, eu acho que o Wolverhampton tem muito mais bagagem na temporada pra poder levar essa aí. Então é isso. Vamos então agora falar um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro. Falar sobre essa volta e falar também sobre, acho que o jogo que todo mundo quer ver. Atlético Mineiro e Flamengo. Flamengo e Atlético Mineiro. João Pedro, eu quero saber a sua expectativa para esse jogo. Cara, a expectativa de um bom jogo, porque a gente tem um Atlético Mineiro que está com esse projeto novo, com várias contratações. Querendo ou não, o Sampaoli ainda teve poucos jogos à frente da equipe, também é uma outra expectativa. Mas também tem uma alta expectativa pela estreia do Dominique Torrent, né? Dominique Torrent que estreia aí, né, pelo comando técnico do Flamengo. Chegou agora, cercado de expectativas por ter sido auxiliar do Guardiola. O Flamengo, talvez o principal favorito aí ao título brasileiro, e o Atlético Mineiro é o time que muita gente está apostando aí que vai fazer um bom campeonato, né, pelas contratações e tudo mais, o São Paulo. Eu acredito na vitória do Flamengo, é um time que está formado há mais tempo, já tem uma ideia de jogo melhor definida, joga, apesar de não ter torcida, mas joga em seus domínios, né, o jogo no Maracanã. Então eu acredito numa vitória do Flamengo acho que é 3-1. Vai ser um jogo bom. O Atlético Mineiro, pelo estilo do São Paulo, ele vai acabar dando muitos espaços e aí pode ser mortal esse ataque do Flamengo aí. Mas é um jogo a se acompanhar, porque tende a ser talvez aí o melhor jogo da primeira rodada, e as expectativas forem cumpridas. Deixa eu perguntar, alguém acha que o Atlético Mineiro possa ganhar do Flamengo?
Olhando ali Não, cabeça por exatamente, cabeça. Cara, não ganhar, mas eu acho que o Atlético Mineiro vai dificultar bastante a vida nessa primeira rodada, porque o Atlético vem bem, cara. Vocês viram qual que é o rumor da vez? Quem tá. Cavani no Galo. Que sonho, hein? Cavani ou É Gabigol? sonho mesmo, é o sonho É da sonho mesmo. falência. Se eles fizerem isso, eu não sei o que eles vão fazer com a situação financeira deles. Que já Ou não ganha é ou tão fale. Ou ganha alguma coisa ou fale. Acho que tá Gá, ganhando, mas cara. o Cruzeiro também tava nessa. Sim, ou Ganhava, ganha ou pagava e fale. não pagou. Duas Copas do Brasil. Ó, a Copa do Brasil a gente tá falando de 60 milhões de reais, cara. Cada uma. E isso não resolveu o problema do Cruzeiro, que comprava e botava na conta do Irineu. Se ele não pagar, nem eu. Só uma ressalva. A segunda Copa do Brasil, a premiação alta de 60 milhões foi apenas na Copa do Brasil de 2018. A de 2017 era a premiação menor ainda. Mas, de qualquer forma, poxa, uma premiação de 60 milhões não é pouca coisa, cara. Uhum. É que também o Cruzeiro teve caso de corrupção, problema lá dentro que mostra muito como que é a política brasileira. Vocês falaram sobre o nosso querido Cruzeiro, vocês acham que sobe esse ano? Não tá na Série A, né? Por coisas óbvias. Mas vocês acham que ele sobe ou vai ter alguma dificuldade? Eu acho que vai ter muita dificuldade. Eu acho Cara, que não sobe, não. Eu acho que vai eu brigar acho ali no meio de tabela, mas eu acho que não consegue subir pra Série A, não. Que situação, hein? Eu acho que vai bater na trave, cara. Eu acho que sobe com tranquilidade. Eu vou discordar do João. Porque a camisa, como eu falei da camisa agora há pouco, a camisa do Cruzeiro vai pesar demais na Série B, cara. Vai pesar demais mesmo. Então eu acho que tipo, sobe assim, não sei se campeão, mas sobe tranquilamente, velho. É igual o Vasco e Inter, né? Que subiram sem serem campeões. O Vasco eu pegou uma discordo, terceira cara. colocação, né? Pra mim, Eu se discordo. subir com a última vaga. Fique vendo. Eu discordo do Bordini porque, assim, o time do Cruzeiro é muito ruim, cara. Eu acho que o time do Cruzeiro, de todos os grandes que foram rebaixados, é pior. O time do Cruzeiro é pior que o do Vasco, cara, quando foi rebaixado. É. Pior que o do Atlético Mineiro quando foi rebaixado. Pior que o do Inter. O time do Inter não era ruim quando foi rebaixado. Mas Entendeu? o do Cruzeiro não era ruim quando foi rebaixado no ano passado. É que mas debandou agora tá também todo horroroso. mundo. Agora tá horroroso. Mas problema- não era ruim. Mas o problema é aquela história, né, ô Gordini? Vocês fingem que pagam e eu finjo que jogo. Ninguém joga de graça. E aí começou a atrasar salário e virou aquela palhaçada. Ainda toda. atrasa, né? Tá bem difícil a É, situação cruzeirense. Cheio de medalhão, é Rodriguinho, é Fred, é Thiago Neves. Aí, fala Zezé, bom dia, cara. E aí você já viu o que virou, né? Me adianta 60%. Fala, tempo Tavião, atrás- bom dia, cara. Um tempo atrás, Dedé deu uma entrevista falando que ele chegou a receber em alguns meses apenas, eu não lembro se, acho que 23% do salário dele em carteira, em alguns meses ali. E ele falou que já ficou um ano sem receber direito de imagem. Ah, se eu recebesse 23% do salário do Dedé, pra mim tava bom. Ah, mas aí. Ele recebe pra ficar no DM, cara. Ô, Pô, o mas cara tem mó 5 anos de reforço com o Cruzeiro. DM. O cara tem 5 anos de Cruzeiro, ficou 4,5 no DM, cara. Ele só jogou naquela Copa do Brasil 2018 ali, que ele deu um piquezinho ali, foi na defesa e depois não jogou mais. Realmente, a situação cruzeirense era a mais feia. E como o assunto é Série B, é Brasileirão, quem cai esse ano pra vocês? Nossa. Eu garanto um eu tô time, olhando Atlético agora. Goianiense. Ah, isso aí Eu, é. eu garanto outro, Sport. Aí, ó, já tem agora 2 vagas. Algum grande tem chance de cair? Eu acho que o Eu Vasco. acho que é muito complicado falar agora, antes de começar o campeonato. Por exemplo, o Santos não tá bem. O Santos, pra mim, eu acho que mal consegue uma classificação pra Sul-Americana, mas depende de como for o campeonato. Eu acho que agora, antes de começar, é complicado falar um grande que vai cair. Não pegar vaga Acho pra que tá certo nesse ponto aí, Sul-Americana mano. é quase um rebaixamento não pegar Eu vaga acho que pra o Santos Sula. consegue uma Sul-Americana. Mas isso Mas, com o gente- Santos agora, a gente não sabe. Pode começar o campeonato, pode melhorar. É um campeonato longo, vai até fevereiro, se eu não me engano. Então,
muita coisa pode mudar. Eu acho complicado falar antes até da primeira rodada. Nos 2 últimos anos, o Santos foi colocado como rebaixado, né? E nesses 2 últimos anos ele pegou segundo e terceiro no Campeonato Brasileiro. Cara, então a gente lembra disso. Mas tem a questão de técnico também, né? Era o São mas Paulo o o Santos técnico. começou- Agora pode ser o Mas Cuca. o Santos começou com o Cuca, o de 2018. Então, tipo assim, não foi técnico nem nada. Foi com o Jair. Aí, ó, Jair Ventura, que é pior que o Cuca. Aí não, né? Aí não. Já é Mas pra mim é tudo o mesmo patamar. Pra mim é tudo o mesmo patamar. Em 2018, eu realmente acreditava que poderia vir a ser rebaixado, porque começou o campeonato ali com o Jair Ventura e lutou contra o rebaixamento. Em certo momento do campeonato ali, o Santos estava ali beirando a zona de rebaixamento, não sei se chegou a frequentar a zona, mas ficou bem perto ali. E aí o Cuca assumiu, conseguiu dar uma recuperação para o time ficou ali mais ou menos no meio de tabela, 11º, 12º, mas no ano passado, cara, eu já tinha certeza que o Santos poderia surpreender no campeonato. Não pelo campeonato que fez, em ficar em segundo lugar, disputar diretamente o título. Porém, eu já acreditava muito no trabalho do São Paulo, o elenco do Santos não era ruim, né? O time titular, principalmente, era um time bom. Eu já acreditava que o Santos brigaria por G4, mas eu não acreditava que o Santos faria um campeonato tão bom quanto fez. Mas esse ano, eu acho que é uma situação à parte, porque a gente não sabe, no dia de amanhã, o Santos pode ter um monte de rescisão de contrato, que os jogadores estão querendo entrar na justiça e tudo mais. Tem alguns boatos aí que o Palmeiras está tentando a contratação do Carlos Sanches. O Santos ainda está sem técnico, ainda não tem certeza se o Cuca que vai assumir, enfim. Eu acho que esse ano está um pouco mais complicado. Eu não acredito no rebaixamento do Santos, mas eu acho que não vai ser um campeonato tão tranquilo assim para o Santos. Ó, o Ceará tá na Série A? Sim. Sim. Cara, eu confio no rebaixamento do Ceará. E eu vou falar o porquê. Atual campeão da Copa do Nordeste. Se o Guto Ferreira receber uma proposta, ele zarpa. Ele não fica no Ceará. Você vai ver, um time da Série B vai pagar um caminhão de dinheiro pra ele e ele vai sair do Ceará. Ele sempre faz isso, cara. Ele sempre faz isso. E eu acho que o Ceará esse ano cai. E se o Rogério Ceni não ficar no Fortaleza também, o Fortaleza cai. E aí tem mais opções? Algum grande Cara, além? Curitiba, hein? Curitiba. Ficar de olho no Curitiba. É foda a gente querer falar. Eu concordo muito com o que a Júlia falou, velho. É muito difícil a gente apontar agora. Não dá, tipo, vamos. A gente pode fazer isso lá pra 10ª rodada. Uhum. Aí, tipo, a gente consegue até cravar alguns nomes, mas agora não tem como falar, velho. É muito difícil. Então, vamos falar sobre o inevitável. Falar sobre a surpresa. Que time pode surpreender todo mundo nesse Brasileirão? Eu creio que muitos vão falar sobre o Bragantino, mas eu queria pôr aqui uma surpresa, mas não positiva, negativa. Para mim, o Atlético Paranaense nem nos 10 ele fica. Fosse com o Thiago Nunes, fosse com aquele elenco, beleza, mas eu acho que o Atlético Paranaense ele deu uma caída bem grande. Gá, eu tô nessa mesma linha de pensamento que você, porque eu acho assim, com todo respeito, né, cara, ao Dorival, mas eu acho que quando o Atlético contratou o Dorival Júnior, ele deu um passo para trás, né? Que é um técnico que, cara, já ficou um pouco no passado, os conceitos dele estão um pouco ultrapassados, né? E ele perdeu um técnico muito moderno, que é o Thiago Nunes, que no Corinthians não é que tá fazendo um mau trabalho, mas é que o time do Corinthians não ajuda ele também. Mas tá até salvando um pouco. Tá salvando. Ele é o que ele falou, eu sou um cara que faz o time jogar de acordo com o que eu tenho. E no Atlético ele fazia isso muito bem, que era um time que foi desacreditado, ganhou a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Então eu não acredito que com o Dorival Júnior e sem os reforços que precisariam, né? Porque eles perderam jogadores importantes, o Rony, o Cirino, perderam o Léo Pereira e não teve uma reposição à altura. Então eu acredito também que o Atlético Paranaense não vai surpreender. Cara, pra mim eu tenho outra surpresa negativa, cara. De verdade mesmo, o Atlético Paranaense pra mim não é uma surpresa se não fizer um campeonato tão bom, porque perdeu muitos jogadores, como o Otávio disse. O trabalho do Dorival Júnior não me convence, acho que não tá à altura do trabalho que o Thiago Nunes fez, por exemplo.
Mas para mim a surpresa negativa vai ser o Atlético Mineiro, cara. Muita gente criando expectativa. Eu acho que esse time do Atlético Mineiro talvez não fique nem no G4. Eu acho que esse time ele pode dar errado se do nada, chega um time europeu e fala: Sampaoli, vem, ele vai. Que cara vai conseguir treinar aquilo tudo junto agora? Tem muito cara bom? Tem. Mas é um time formado pro Sampaoli treinar. Então é aquilo, se um time europeu falar, vamos lá, ele vai, porque a gente viu que o Sampaoli, para ele largar algum lugar, é bem rápido. Mas eu acho que se manter o Sampaoli, se o Atlético continuar com os jogadores que contrataram, com o Sampaoli como técnico, vai ser uma surpresa boa. Eu acho que vai brigar ali em cima, briga no G4 sim, e vem para brigar pelo título. E se perder o Sampaoli, claro, perde muita coisa, e aí sim já não vai brigar tão em cima. Mas se manter o Sampaoli, os jogadores que tem, eu acho que briga em cima da tabela sim. Eu discordo, cara. O Atlético Mineiro tá contratando muito jogador, mas eu acredito que ainda contratou errado, igual o Palmeiras fez, sabe? Eu acho que contratou alguns jogadores ali que não vão fazer a diferença, sabe? Eu acho que uma peça ou outra ali que é boa, por exemplo, o Júnior Alonso, que veio do Boca Juniors, pouca gente conhece ele, mas ele é um ótimo zagueiro. O Mariano, lateral direito, é um bom jogador. Agora, cara, eles querem contratar um atacante top. Eles vão e contratam o Marrone. O Marrone ainda não é um cara que se mostrou ser decisivo, né? Não é um cara que, nossa, que jogador espetacular. O próprio Thales Magno, que tá ali no Vasco, é mais jogador que ele. Então, na minha opinião, cara, o Atlético Mineiro não briga pelo... Assim, lógico, na expectativa do torcedor e de muito jornalista, é um time que briga pelo título. Mas, na minha visão, o título vai ficar na briga entre Flamengo, Grêmio. Acho que o Palmeiras pode tentar ali incomodar. Talvez o Inter tenha um elenco para isso também. Mas eu acho que não sai muito de Flamengo, Grêmio. Para mim, o Flamengo vai ser... E o São Paulo? Sobra esse ano. Cara, o São Paulo é aquilo, não é um time confiável, não é um time constante. E quando você acha que o time vai lá e perde pro Mirassol, entendeu? É um time que oscila muito, os jogadores ali oscilam bastante, ali alguns do elenco. Não tem tantas peças de reposição assim. Eu acho que é difícil você brigar por um título como o Campeonato Brasileiro, ainda mais com esse contexto de pandemia, os jogadores ficaram muito tempo parados, pode sofrer com lesão. Eu acho que é complicado você não ter um elenco tão forte igual o do Flamengo, por exemplo. Acho que o São Paulo seria um time que naturalmente brigaria por mata-mata, mas o Fernando Diniz se mostrou um técnico que não conseguiu levar o time um psicológico bom para o mata-mata. Então vai ser complicado. Acho que o São Paulo briga ali no G4, né, G6, mas acho que título ainda não está à altura de Flamengo e Grêmio. Ô Gá, Oi. Eu discordo do João Pedro quando ele fala do Marrone. Eu acho que o Marrone foi sim uma grande contratação. Por quê? Né? Claro, ele não tem nome, mas ele é um cara, pelo menos eu vendo os jogos do Vasco, né? Eu sempre achei que ele tinha muito potencial. A questão é que o Marrone, ele tinha um time com ele que não era um time tão bom e não tinha um técnico que tivesse a capacidade de extrair o melhor dele. Então eu acho que quando você sai de um time para um time que está um patamar um pouco melhor, né? Porque o Vasco ultimamente não tem brigado por muita coisa. Você tem um técnico da capacidade do Sampaoli, eu acho que o jogador ele tem muita chance de evoluir, porque ele vai estar ali com um cara que sabe muito de tática, de técnica, e às vezes o Marrone pode até não ser um cara muito técnico, muito bom, mas taticamente com o Sampaoli ele melhore e vire um jogador que seja indispensável em qualquer clube, entendeu? Uhum. Só ressaltando uma coisa, não sei que o Marrone é ruim, tá? Eu acho o Marrone bom jogador, o que eu falo é do impacto da, entendeu? Eu falo, por exemplo, se eles trouxessem, por exemplo, o Escoco, sabe, que tava lá no River, agora saiu. Cara, pra mim, se algum time brasileiro traz o Escoco, eu falo, pô... João, mas o Marrone nunca foi centroavante, entendeu? Eu falo trazer um cara pro ataque de impacto, um nome, entendeu? Pela grana que eles estão investindo. Por exemplo, trouxeram o Mariano, pô, é um baita lateral. O Júnior Alonso é um baita do zagueiro. Agora você trouxe o Marrone, é bom jogador? Mas eu esperava um cara mais de impacto, entendeu? Que já esteja mais consagrado no futebol. O Marrone, para ser um coadjuvante desse cara, entendeu? E sentia falta dessa contratação aí. Provavelmente eles pensaram no Keno, mas o Keno também, para mim, não é um cara de impacto. Poxa, que jogador craque, entendeu?
Eu achava que eles iam trazer um craque pro ataque, um craque estabelecido já, entendeu? Beleza. Alguém tem mais alguma ressalva? Eu posso falar o meu? Pode. Eu tô quieto ouvindo a discussão aqui, tô achando legal pra caramba. Eu adoro quando as pessoas discordam do João Pedro. Sacanagem. Cara, eu acho que a gente vai ter uma grata surpresa com o Fortaleza, velho. Com Fortaleza. Eu ponho a mão no fogo ali do Fortaleza brigando por uma Libertadores esse ano. E em relação a título, eu acho que não foge do Flamengo, não, cara. Todo mundo acha que vai dar Flamengo. O Palmeiras com o Luxemburgo, eu acredito que vai dar mais trabalho, mas não vai sair da Gávea, não, a taça. Flamengo, então todo mundo concorda que é o time favoritaço a ser campeão. Sim. Tá, nesse G6, esse time ele tem que ter 5 companhias. Um G6 que pode vir a virar um G8, obviamente, mas vamos focar em G6. Ele tem que ter pelo menos mais 5 companhias. Que times são capacitados o suficiente para ficar nesse G6? O João Pedro citou que o Flamengo, tem Grêmio, tem Palmeiras, São Paulo. Mas e outros times? Que time pode pegar e abocanhar esse G6? Eu acho que o Internacional. Peraí, Ju. Atlético Mineiro pra mim. Fala aí, Ju. Além desses, porque eu citei Flamengo, né? Flamengo, Grêmio, Palmeiras, São Paulo. E pra mim, Inter e Atlético Mineiro. Pra mim não foge disso aí. E aí, Ju? Concordo bastante com o João. Eu acho que o Inter vai fazer um bom campeonato esse ano. Atlético Mineiro também. Acho que briga ali em cima. O São Paulo, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que tem um bom time, mas é um time que você não pode confiar. Pode ser que faça um excelente primeiro jogo, depois faz o segundo jogo péssimo, depois faz um mais ou menos. Não dá pra você falar, o São Paulo é um time bom. São Paulo é um time que varia muito. Então eu acho que não é um time que eu confio que vai bem. Eu acho que até briga pelo G6, mas não com tanta tranquilidade quanto eu acho que os outros times terão. Deixa eu perguntar, João Pedro, você tá com cara de bravo? Não, eu tô analisando aqui, eu tô com a tabela aberta aqui do lado. Eu tava pensando, eu escutei a Júlia falando, eu concordo com ela. Acho que o São Paulo é um time que não é muito confiável, mas eu lembro do ano passado, que o São Paulo não fez um campeonato regular, fez um campeonato muito irregular, mas conseguiu essa sexta vaga e pelos times ali, por ter aberto um G8, conseguiu a vaga direto para a Libertadores. Eu acho que o Campeonato Brasileiro é nivelado por baixo. Acho que fora o Flamengo, todos os times têm problema de oscilação. Acho que o que menos oscila fora o Flamengo é o Grêmio. Então todos os times têm muito problema de oscilar e tudo mais. Por isso que eu coloco o São Paulo no G6. Lógico que se tivesse times melhores aí, acho que o São Paulo poderia ficar de fora. Mas como os outros times também oscilam e o campeonato infelizmente é nivelado por baixo, eu acho que o São Paulo vai fazer presença aí nesse G6. Em geral, concorda que São Paulo só tá nesse G6 por desdenho dos outros times? Os outros times não têm a capacidade o suficiente para brigar com o São Paulo? Ou sim, o São Paulo é um time ali, G6, é bom, pode se manter até pegar uma vaga direta? Gá, é o seguinte, eu acho que o São Paulo tem competência e elenco para estar no G6 ou até pegar uma posição um pouco melhor, né? O Diniz tem uma ideia de jogo bem definida, teve um acidente de percurso que não é comum, mas eu acho que um time com padrão igual ele tem, com boas peças, grandes jogadores, não vai, assim, lógico que é difícil, qualquer campeonato é difícil, mas eu acho que ele não vai ter muita dificuldade não para estar entre os 6, e não é por demérito dos outros não, eu acho que o São Paulo vai, por demérito dele, não brigar pelo título. Agora, pelo G6, eu acho que consegue sim, tranquilamente. Então é isso. Vamos então parar um pouquinho de falar sobre... O Bordini vai Oi, falar, Bordini. O cara tá me excluindo completamente do vídeo hoje. Pode falar, Bordini. Eu nem lembro qual foi a pergunta. Então vamos embora. Brincadeira. Cara, se eu tiver que montar os 6 times do G6, tem os times óbvios que vão estar no G6, né, cara? Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Inter,
Eu acredito que esses 4 sejam os mais certos. Mas eu acho que o Atlético Mineiro vai brigar legal. O Atlético Paranaense vai brigar também. O Fortaleza vai brigar. O São Paulo vai brigar. O próprio Corinthians, cara, eu acho que briga por uma vaga na Libertadores. Tá tudo aberto, velho. Tá tudo aberto. Isso que, tipo, o time. As pessoas falam que, né, o Campeonato Brasileiro é nivelado por baixo e tudo mais. Eu concordo, mas é muito competitivo, cara. Todos os times querem ser ruins a ponto de entregar a taça pro outro. A não ser o Flamengo, por exemplo, no passado, resolveu jogar bola e ser campeão. Mas eu acho que, tipo, ao meu ver, o Campeonato Brasileiro ele é legal, ele tem essa magia por isso, cara. Qualquer time pode ser campeão. Então é isso. Vamos pro nosso... Só para deixar claro para quem tá assistindo, vocês podem ter estranhado e falar, o Atlético Mineiro vai ser decepção e coloquei no G6. É porque para mim o Atlético Mineiro não vai entrar no G4. Para mim vai pegar o G6, vai pegar aquelas 2 vagas para pré-Libertadores. E a decepção é essa, porque esperam o Atlético Mineiro brigando por título. Acho que não espera apenas o G6. Até o G4, talvez uma briga pela 4ª vaga ali seja pouco para o Atlético. Acho que esperam a briga pelo título. Por isso que eu acho que o Atlético Mineiro vai ser decepção, porque eu acho que não vai brigar pelo título diretamente. É isso, eu tenho que pular pro nosso próximo e último bloco. Já tem meia hora aqui de programa. E porque esse último bloco vai ser longo. Vamos falar um pouco sobre o primeiro jogo do derby. E também falar sobre a escolha do Luiz Flávio de Oliveira como o árbitro do jogo. E hoje teve protesto da Mancha Verde em frente à sede da Federação Paulista de Futebol. Então vamos começar com a polêmica de ontem. Eu e o João Pedro estávamos na transmissão do jogo ontem. E é claro que a gente quer saber: o Jô tinha que ser expulso ou não? Começa aí, Bordini. Cara, vamos lá. Eu saí para ver ontem, mas por alguns desvios de rota. Muito jogo. Mas assim, cara, eu vejo que é um peso e 2 medidas. Uhum. Por que o VAR não entrou em ação? Tipo, não é dizendo, nossa, é contra o Palmeiras, não é isso, mas podia ser contra qualquer time que fosse. Por que em um determinado momento o VAR é válido e para outro determinado momento o VAR não é válido? Aonde está esse critério? O que define isso? Tipo, aonde que numa solada eu posso usar o VAR e numa outra solada não? Não vem ao mérito de que tinha que ser expulso, não tinha que ser expulso. Cara, aconteceu no jogo ali, todo mundo tá propenso a errar, todo mundo é ser humano. Mas, pô, se tem essa tecnologia, se essa tecnologia pode ser usada, por que não foi? Talvez, eu acho que esse seja o principal questionamento, cara. Por que não foi usado? Alguém quer fazer uma réplica? Eu quero fazer uma análise baseado no que eu falei aqui na semana passada, né? Tem muito disso que o João Paulo falou, né, do VAR. Mas, cara, é o seguinte, né? Eu acho que as 2 jogadas não foram para expulsão, tanto a do Jô quanto a do Juninho, né, contra o Mirassol. Só que aí entra aquela questão que eu falei para vocês, do Rafael Claus. O santo Rafael Claus, que adora chamar atenção em um jogo grande. Ele adora ser maior que o jogo. No jogo passado, ele era árbitro de vídeo, ele foi lá, chamou o Vinícius para rever o lance. Nesse jogo acontece um lance muito igual. E aí, Rafael Claus, o que você vai fazer? Nada. Vou dar amarelo pro Jô e pronto. Por que ele não foi analisar? Aí a questão não é nem assim, porque era contra o Corinthians, ele não expulsou, era contra o Corinthians ele não expulsou. Não é esse a questão. A questão é critério. Se ele expulsou o Juninho, ele tinha que expulsar o Jô. É jogado entrando por cima da mesma maneira, solando.
Ah, mas não torceu o tornozelo. Não torceu o tornozelo porque ele pegou no lado, na frente do pé do cara. Mas e aí o critério do Rafael Claus? Entendeu? E eu continuo batendo martelo nessa. O Rafael Claus, ele adora chamar a atenção. Ele gosta de ser maior que o jogo. Então eu acho que ele se perde muito, cara, com essas besteiras. E mais uma vez o Rafael Claus ele até controlou bem o jogo, mas ele sempre deixa a desejar em alguma coisa, né? É normal já isso aí. E aí, Júlia, qual foi a sua avaliação do lance? Eu concordo, eu acho que não foi para expulsão, da mesma forma que eu não teria expulsado no jogo do Mirassol também. Eu acho que os dois lances foram não iguais, mas praticamente iguais, muito parecidos. E concordo com o que o Bordini e o Otávio falaram. Se num jogo ele usou o VAR, foi lá, expulsou o Juninho. No jogo contra o Palmeiras ele nem usou o VAR, ele só deu amarelo e pronto. Falta critério, como que num lance, num jogo usa o VAR para um lance praticamente igual e no outro ele não usa e só dá o amarelo e tudo bem. Eu não expulsaria, não acho que foi pra expulsão o lance do jogo, mas eu acho que o Claus eu acho que ele não foi uma boa escolha para apitar o jogo. Eu acho que deveriam ter colocado outro árbitro para apitar, eu acho que não ele. Encerra aí, João Pedro. Cara, eu concordo com a Júlia aí no final, principalmente. Eu já havia falado no outro programa que havia sido um erro da Federação Paulista. Parece até que fazem de propósito, né? Colocaram o Rafael Claus no capital. Não acho que tenha sido um lance para expulsão, assim como não acho que o de domingo foi. Mas, como eles falaram, falta um critério. Ele chamou ali, ele estava no VAR. Você fala, é outro árbitro. Não, era o mesmo árbitro. O Rafael Claus estava no VAR no jogo de domingo, chamou para revisão, para cartão vermelho. E por que ontem não acionou o VAR? Entendeu? Então faltou critério, apesar do lance de domingo ter sido um pouco mais forte ali. Não teve maldade, mas acabou sendo um pouco mais forte. O jogador do Mirassol chegou um pouco mais forte. Mas eu acredito que faltou critério, sim. E a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas o segundo jogo também teve uma escolha péssima de arbitragem, por sinal. Tá bem que você falou, porque a gente vai falar agora sobre esse tema. Legal. Antes de você falar, dá a sua opinião sobre. Todo mundo quer saber. Ó, eu tava ontem no jogo, né? Eu era o comentarista. E pra mim, o jogo, ele não devia ter sido expulso, como eu também não achei que o Juninho devia ter sido expulso. Só que, vendo hoje, acordando mais cedo, vendo o programa tal, o critério usado, se a comentarista estiver correta, o pé do Carlos Augusto estava no chão, na dívida com o Juninho, e ambos os pés de Jô e Gomes estavam fora do chão na hora. Pode ser que esse tenha sido mesmo o critério que o Claus usou, só que são lances, cara, muito parecidos. Não saiu nenhuma foto de como está o tornozelo do Gomes, não sei, mas saiu. Eram lances... Saiu? E não sei se está mais feio do que o... Tá estragado. Tá meio estragadinho. Então, cara... É aquilo, a federação errou pondo o Claus em quantos jogos seguidos? Foi agora o terceiro jogo seguido dele, apitando o jogo do Corinthians? De 5 jogos da volta do Corinthians, o Claus participou de 4. Um como árbitro de VAR, né, o árbitro de vídeo ali, e outros 3, só para confirmar, outros 3 como árbitro de campo, sendo os 2 contra o Palmeiras. É estranho. Só que a gente não tá aqui pra tentar jogar... Os caras parecem que fazem de propósito pra dar pano pra manga. Parece que eles querem aparecer, né, em programa esportivo, eles querem ser o assunto, querem ser o trend topics do Twitter. Então, falem de mim, bem ou mal, falem de mim. Vamos pro próximo. Acontece igual você falou, né, que é legal. Hoje teve lá protesto em frente à sede da federação por conta do Luiz Flávio, que vai apitar o jogo sábado. Eles querem chamar a atenção de uma forma que não é legal, né, mas... Sim, falando deles, pra eles tá ótimo. Só um detalhe, só um pouquinho, Gá. Um detalhe, além do Claus, eu queria falar um pouquinho da Neuza, a assistente ali. Cara. Que ela podia ter avisado o Claus, podia ter avisado o Klaus. Podia. Ela tava de frente ali no lance, cara. Acho que ela tinha até melhor do que a do Klaus. Foi na frente dela. Teve até um lance com o Rony, que assim, o Rony nem fez falta no Carlos Augusto. Foi aquele lance da confusão. Acho que foi o Carlos Augusto. Quem que foi? Foi o Ramiro que tava no lance? Foi o Ramiro, aí teve a confusão toda. O Rony não fez a falta, aí depois o Rony começou a segurar o Ramiro e aí ele fez a falta. E ela viu tudo aquilo, um puxando a camisa do outro. Foi o Vital. Aí naquela ela marcou uma falta que nem tinha, nem existiu.
E aí, Foi a só hora que pra ela precisava terminar ver o os lance, né? lances, e a hora que ela precisava ver os lances, ela não viu, né? Então, tipo assim, o do Jô ela não viu, muitos outros lances que ela não viu do Rony com o Carlos Augusto. Então, tá fazendo o que ali? Entendeu? E além do outro árbitro que tava auxiliando o Rafael Claus, que era um bandeira que tinha participado daquele jogo de 2018, que deu aquela toda polêmica lá da interferência externa. Era ele o bandeira. Vamos continuar então o assunto de juiz. Eu quero começar pelo Otávio, já que ele tá no embalo, saber a opinião dele sobre a escolha do Luiz Flávio de Oliveira como o árbitro do segundo e decisivo jogo da final. Vamos lá, cara. Melhor reação, mano, para. Primeiramente, né, eu gostaria de deixar claro aqui que não é clubismo, não é nada. Queria também falar pro nosso companheiro João Raul que, o que eu penso é isso. O que eu penso é isso e eu tenho fatos para comprovar isso. E não adianta falar que não existe isso no futebol. Cara, a FPF é vergonhosa, cara. Ela é vergonhosa por quê? Se você pegar um histórico de muitos anos, né? O Luiz Flávio de Oliveira, o que ele tem de lambança prejudicando o time adversário do Corinthians e beneficiando o Corinthians é incrível, cara. É incrível. Não tem como. É uma responsabilidade gigantesca colocar esse cara para apitar o jogo do Corinthians. Ele é um cara que toda vez, ele faz e ele vai fazer de novo cagada. Tá No perdoado. português bem claro. Ele vai fazer. Então a gente sabe, né, do histórico dele. Eu acho que foi uma péssima escolha, né? E a gente até cantou essa bola. A gente cantou essa bola no grupo, até no próprio vídeo. Sim. O próximo jogo vai ser do Luiz Flávio de Oliveira. Porque a FPF, ela parece uma criança mimada que gosta de fazer birra. Tá todo mundo falando, mas o Luiz Flávio é o melhor árbitro que a gente tem pra ocasião. Não é. Não é. Obviamente que ele não é. O Klaus eu até concordo que é um bom árbitro, realmente, mas o Luiz Flávio de Oliveira não. Ele sempre foi um árbitro marcado por polêmica, que sempre errou muito. Eu não concordo com a escolha dele. A FPF, se quisesse, ela podia fazer um requerimento para a CBF pedindo um árbitro de outra região. Então, e outra, se eu sou Palmeiras, se eu sou o pessoal do Palmeiras, eu falo, eu não jogo. Se esse sujeito apitar, eu não jogo. Porque toda vez que ele apita jogo do Corinthians, a gente sabe no que dá. Entendeu? E aí depois o pessoal fala, o Palmeiras é chorão. Não é ser chorão, cara. Tá ali, tá provado. A gente tá vendo. Isso aí vem de anos e anos, cara. E aí, Bordini? Eu acho que assim- Opa, pode falar, Ju, pode falar. Desculpa, Vai, eu acho que se a federação errou colocando o Klaus no primeiro jogo, errou ainda mais colocando o Flávio nesse segundo jogo. Igual o Otávio falou, ele é um árbitro muito conhecido. E um árbitro não é para chamar atenção no jogo, ele tá ali para fazer o trabalho dele, para apitar falta, pênalti e os outros lances, não para chamar atenção, não para ser a peça principal do jogo. Se ele é a peça principal que chama atenção, é porque ou ele tá sendo muito bom, ou ele tá sendo muito ruim. O Luiz Flávio de Oliveira não é um árbitro muito bom, então ele chama atenção. Ele é conhecido por muitos lances, por muitas polêmicas que ele faz. Igual o Otávio comentou, muito jogo do Corinthians que ele apita. Ele comete muito erro que ajuda o Corinthians, atrapalha o time adversário. Pode ser que seja só coincidência? Pode ser, a gente não pode também falar que não é. Mas se for, é muita coincidência e não pode, numa final de Paulistão, num peso que tem um derby, colocar um juiz que sempre tem esses problemas de novo. Eu tenho a seguinte opinião. Um juiz ele pode mudar o jogo de um segundo pro outro. Pode dar uns 10 minutos nele e ele fazer alguma lambança, não chamar VAR nem nada. Todo mundo tem aqui a mesma opinião que o Luiz Flávio não foi a melhor escolha. E eu acho que todo mundo vai ter a mesma opinião sobre o seu histórico. E como o Tavião falou, é estranho? Cara, é bem estranho. É muito estranho, pra ser sincero. Não pode ter clubismo nessa hora, não pode ter nada. Pode até ser o Andrés falar, pô, tá pegando mal pro time dele também.
Há quanto tempo que você tá ouvindo que o time é ajudado? Pode não ser. Tipo, ó, pode não ser. Se eu sou o presidente e falo, pô, mas a gente não é, vocês estão duvidando do nosso trampo, caramba. Estamos aqui todo dia vindo trabalhar, acordando de manhã. Ei, é tudo roubado? Então, você teria que ter até uma malícia do Andrés em tentar resolver esse pepino. Pra falar, não, vai, chama outro árbitro, pelo amor de Deus, senão a culpa é nossa. E aí todo esse trampo do Thiago, dos jogadores, vai ser resumido que vão falar que roubou. Acho que também é falta de atenção do próprio Andrés nessa situação. Ninguém quer falar? Eu quero. Não existe problema, cara, em você perder uma final. Tipo, é uma competição. Numa competição tem que ter um vencedor. Para você ter um vencedor, você tem que ter um perdedor. Isso é normal, cara. É normal, tipo, não vai ser sempre que o São Paulo vai ganhar, que o Palmeiras vai ganhar, que o Corinthians vai ganhar, enfim. É extremamente aceitável você ir lá e perder na bola. Por mais que seja o pior jogo do mundo, num chute que o cara deu do meio de campo, que o goleiro escorregou e a bola entrou 1-0, acabou assim, beleza. A discussão não é essa. O problema, cara, é você perder com alguém interferindo. E pode chamar o palmeirense de chorão, qualquer torcedor de qualquer outro time de chorão, mas é que já deu, cara. Pode até ser que não seja de propósito. Mas todas as vezes. Lógico, eu também não quero tirar o mérito do Corinthians ser campeão, mas o que aconteceu em 2018, por exemplo, tá muito entalado. E olha que eu nem sou esse torcedor, mas, porra, tá aqui, ó, tá entalado. Pode ser que na hora de cobrar o pênalti, o Cássio tivesse pego o pênalti, depois sido campeão do jeito que foi, independente. Mas o problema é ter uma pessoa ali, tipo, querendo o mal, sabe? Não querendo deixar rolar de verdade uma partida. E é isso que já deu, velho. É por isso que a gente tá tão puto assim. Por isso que a gente tá tão desacreditado de terem escolhido esse árbitro para uma partida dessa. Realmente, eu faço as palavras do Bordini as minhas. Quer falar, João Pedro? Eu quero falar isso diretamente primeiro pro torcedor corintiano. Torcedor corintiano, eu não tô sendo clubista, tá? Eu tô falando aqui como um analista de futebol, ainda não sou jornalista, tô analisando. O seu time é ajudado pela arbitragem, ponto. Você pode falar que não, você pode jurar pela sua vida que não é, mas isso todo mundo sabe. O seu time é ajudado pela arbitragem. Talvez por ter um bastidor mais forte, ou por alguns interesses, eu não sei porquê, mas ele é. Tem N situações que o Corinthians foi ajudado nos bastidores, ajudado dentro de campo pela arbitragem, foi ajudado. A prova disso é você colocar o Luiz Flávio de Oliveira, que está mais que provado que é um árbitro polêmico, é um árbitro fraco, colocar ele para apitar o jogo decisivo da final. Não foi nem o primeiro jogo, colocou ele no jogo decisivo, vai decidir tudo, tá? Então, e aí, torcedor palmeirense agora, você pode reclamar, você tem o direito de reclamar. Vão falar que você é chorão, vão falar que, não sei o quê, que principalmente se perder. Mas você tá com a razão. Eu tô dando razão pro torcedor palmeirense agora. Porque isso não pode ser aceito. São N casos, tá? Então, é o seguinte, a Federação Paulista é uma vergonha. Eu acho que se acontecer uma situação aí de polêmica claríssima no jogo, eu tava conversando agora com um amigo meu palmeirense, ele me falou, cara, eu sou a favor de que Palmeiras, Santos e São Paulo, se acontecer alguma coisa no domingo aí grave, no ano que vem faz o seguinte, coloca o time sub-20 para jogar o Campeonato Paulista. O Corinthians estão fazendo de tudo pro Corinthians ganhar, então coloca o time sub-20 aí para jogar. Mostra que você não tá ligando. Entendeu? Porque, cara, todo o Campeonato Paulista são as mesmas discussões, o mesmo árbitro em jogos decisivos. Então, cara, é inexplicável isso. Não tem como você não falar que não tem ajuda. Tem torcedor do Corinthians que é lúcido, que sabe disso também. E o torcedor que não é lúcido sabe, mas só não admite. Não fala, chorão, toda vez é choradeira, Coringão campeão, Coringão timão. Cara, tem ajuda.
Entendeu? É mais bonito você admitir que tem. Isso não é bom pro nosso futebol, porque a arbitragem do Brasil tá cada vez pior, cara. A gente tem pouquíssimos árbitros que têm um bom desempenho, vários se envolvem em polêmica, o VAR é muito mal utilizado no Brasil. Então é o seguinte, cara, não tem como você falar que não tem ajuda. Eu concordo com o Otávio, acho que o time do Palmeiras tem que exigir uma outra arbitragem, de preferência de fora do estado, ou não entra em campo. É mais bonito do que você chegar depois e falar, é Paulistinha. Aí eu acho que também o presidente passa vergonha. Aí eu já acho que quer passar vergonha, né? Bom, já que você quebrou o gelinho, eu concordo que tá cansativo, tá chato, é o mesmo roteiro, é a mesma coisa todo ano. São 3 anos assim já. E vocês sabem muito bem a minha opinião sobre estadual e o que devia acontecer com eles. Para mim essa já é a desculpa perfeita. Porque sem os 4 grandes isso não funciona. E como a gente já tá quase tendo 1 hora aqui, e vocês sabem como funciona o meu programa, que ele não aguenta mais de 1 hora para editar, PC caseirão, vamos largar um pouco o assunto de arbitragem. E vamos falar um pouco sobre o próximo jogo e as expectativas de vocês. Tava muito bom sobre esse assunto, tava até divertido ver o pessoal dando aqui quase espumando de ódio, mas a gente tem que seguir o programa porque a grade ela é limitada. Então vamos lá. Palmeiras e Corinthians. O Bordini eu sei que já é 2-0, ele me falou, mas vendo o jogo, porque agora a gente tem o nosso primeiro jogo para se basear. E também esses cenários novos, né? Um juiz diferente, uma polêmica ali. Ninguém achava que ia ter polêmica sobre expulsão ou não. Eu quero começar então pelo Otávio, a sua expectativa e o placar palpite para esse jogo. Bom, cara, baseado no que a gente viu ontem, né? Eu não vou mudar meu palpite. Acho que eu vou manter o do segundo jogo, né? Acho que vai ser 1-1, vai ser decidido nos pênaltis de novo. E, cara, o jogo de ontem, cara, foi um dos jogos mais feios que eu vi na minha vida. Sim. Cara, não, horrível, cara, horroroso, cara. O Ricardinho na transmissão do Sport TV, ele pediu pra acabar o jogo, cara. Porque nem ele tava aguentando comentar aquilo mais. Então, eu acho que assim, né? Os dois times entraram pra não perder no primeiro jogo e deixaram tudo pra ser resolvido nas partes, né? Porque vai ser praticamente um jogo único agora, né? Porque já que isso aí não foi um jogo. O que aconteceu ontem não foi um jogo. Você me desculpa, não foi um jogo. Eu espero que eles tenham uma iniciativa, porque, cara, desculpa, com todo respeito ao Corinthians e Palmeiras, derby não se joga pra não perder. Derby se joga pra ganhar. Então, assim, fica nessa patifaria de Corinthians não quer perder, de Palmeiras não quer perder, e fica aquele jogo ruim. A gente que já tá um tempão sem futebol vendo aquela palhaçada, né? Eu não vou nem assistir o jogo sábado, cara. Eu vou ser bem sincero com você, eu vou assistir a Champions League. Então, eu não espero muita coisa. Eu acho que 1-1, pênalti. O Cássio vai brilhar de novo e vai ser campeão. Acompanha a narração ao vivo, vai ter narração. Vou acompanhar a narração e vou ficar assistindo o jogo do Barcelona, cara. Porque, sinceramente, você põe expectativa no jogo, cara, e cada vez é pior. Eu não tenho nenhuma. Aquele jogo de ontem, pra ficar ruim, ele precisa melhorar muito. E aí, Júlia, sua expectativa e placar pro jogo? Então, eu tinha dito no vídeo anterior que ontem seria 2-0 Corinthians e no sábado 2-1 Palmeiras, achando que teríamos bons jogos. Pelo primeiro jogo, que não foi de bom, não teve nada, foi um jogo que deu sono assistir, um jogo muito parado, um jogo muito ruim, todo mundo tinha uma expectativa muito grande, foi abaixo, bem abaixo mesmo. Eu não acho que o Palmeiras consiga ganhar também, eu apostaria 1-1, e se não tiver, né, mais uma polêmica do juiz, e eu acho que nos pênaltis, aí vai muito de goleiro, mas eu acho que o Cássio acaba brilhando mais e o Corinthians é campeão. Mas é uma disputa difícil, porque tanto o Everton, que pra mim é o melhor goleiro do Brasil no momento, é um ótimo goleiro, e o Cássio em decisão, o Cássio em pênalti é um outro goleiro. Então, eu acho que por isso o Cássio acaba indo melhor e acaba sendo o Corinthians campeão. E aí, Bordini, esse jogo ele vai terminar em papo de goleiro também, ou você acha que vai ser aquele 2-0 ainda?
Pô, eu queria muito que acabasse nos pênaltis, velho. Mas com o Palmeiras campeão. Porque eu sou um clubista safado. Não, mas. Eu tô confiante do Palmeiras. Talvez seja a segunda vez na vida que vocês ouçam dizer isso. Mas, a primeira vez, certeza que foi contra o Barcelona de Guayaquil. Não, pô, foi no último jogo, foi no último vídeo. E eu acho que o Palmeiras vai entrar com uma cabeça diferente, até porque o Luxemburgo gosta de ganhar a Paulista, né? Então, se eu tiver que apostar em alguém, eu aposto no Palmeiras de novo. Você qual o placar? 2x0 ainda? 2x0, eu fico com 2x0. E aí, João Pedro? Pode deixar o Otávio falar. Otávio, fala aí. Até muito no que o João falou, eu ainda acho que o Corinthians vai ser campeão, mas o Luxemburgo, ele tem uma coisa que eu acho que o Thiago Nunes não tem. Malícia? O Luxemburgo, ele é um grande motivador. Ele é um cara que quando chega na final ali, ele sabe o que falar pro jogador entrar daquele jeitão dentro do campo. Então, pode ser que o Luxemburgo ganhe o jogo no vestiário, né? Pode ser realmente. Até por polêmica, ele falou, olha lá, sacanearam a gente aí, se vocês não deixar. Conhecendo o Luxa, não dá pra falar o que ele fala aqui. Porque... mas... não sei se você conhece a história do Gladstone na final da Copa do Brasil 2003, né? Ele chegou no vestiário com uma faixa de campeão e um rolo de papel higiênico. E perguntou pro Gladstone, porque ele jogou acho que no lugar do Cris na final, que o Cris estava suspenso. Ele perguntou se o Gladstone ia querer papel higiênico para se limpar depois do jogo ou se ele queria a faixa de campeão. Fala se não, treinador maravilhoso. Encerrar com o João Pedro. Sensacional, sensacional. João Pedro, Cara, placar e expectativa. Você como narrador. Não, vai parecer repetitivo. Mas, cara, o ano passado, a final do Campeonato Paulista, os 2 jogos foram muito fracos e eu achei que não tinha como piorar, cara, mas esse ano eles conseguiram fazer uma final pior. Eles conseguiram fazer um jogo pior. Muito ruim, e eu acho que o segundo jogo vai ser na mesma pegada. Pra mim vai ser 0x0 de novo. Eu, como narrador, queria que fosse tipo 3x3, 4x4, 5x5, como meu avô falou na transmissão ontem, né? Queria narrar alguns gols. Eu tô achando que vai ser 0x0 de novo e o Corinthians vai levar nos pênaltis, cara. O time do Palmeiras ainda eu não vejo com um emocional forte em disputa de pênaltis, cara. Assim, nas últimas disputas de pênalti, o Palmeiras perdeu a maioria, cara, porque perdeu ano passado pro São Paulo, no Paulista, na semifinal, perdeu pro Corinthians, né, na final do Paulista em 2018, perdeu pro Barcelona de Guayaquil em 2017. Então esse elenco do Palmeiras, cara, talvez com o Luxemburgo ali possa até melhorar o psicológico, mas eu acredito que o Corinthians vai levar nos pênaltis, cara. Pra mim o Cássio vai brilhar e o Corinthians vai levar mais esse Paulista aí. É isso, eu vou ficar com 1x0 Palmeiras. Pra mim o Palmeiras ele é campeão, realmente por ter mais motivos e querendo ou não, 2018 ele tá muito engasgado. E assim a gente vai encerrando. Vamos terminar o nosso programa. Oi? Antes de encerrar, Gá, antes de encerrar, eu só queria dar a gente falou aí do Thiago Nunes e do Luxemburgo. Eu só queria dar um parênteses aqui. O Thiago Nunes ele começou a carreira dele como técnico em 2005. Nisso, sabe quantos brasileiros o Luxemburgo já tinha? 5. Ele já era brasileiro como técnico. É a experiência, Ele começou em 1980 e tudo mais. E olha, só um fato interessante: quando o Thiago estava começando, cara, o Lucha estava assumindo o Real Madrid. Olha isso. É o ápice do Lucha, né, Real Madrid? Ou a seleção foi mais ápice? Cara, eu acho que foi o ápice assim, de clube que ele esteve, né? Foi talvez um dos piores momentos da carreira dele, porque foi uma decepção muito grande, acho que até pra ele, né? Mas, pô, você ser contratado pelo Real Madrid dos Galácticos, eu acho que foi o ponto alto da carreira dele. E aqui, ó, é interessante eu citar aqui que o Luxemburgo, eu acho que foi o Otávio, o Bordini, que falou dos paulistas do Luxemburgo. Vale ressaltar que o Luxa era o técnico do ataque dos 100 gols do Palmeiras, né? Campeão paulista de 96. Também venceu o Paulista pelo Palmeiras em 93, 94 e 2008. E neste ano tem um aproveitamento melhor do que o Thiago Nunes. No momento ele tem 68,6% de aproveitamento, o Thiago tem 52,9%. O Thiago, apesar do pouco tempo de carreira, também é muito vencedor.
venceu a Sul-Americana em 2018, a Copa do Brasil em 2019 pelo Atlético Paranaense. Então vai ser interessante aí até um duelo particular dos técnicos, o novo contra o velho, né? Realmente. Então é com esses dados, com esses números, com essas curiosidades que a gente vai terminar aqui o programa. Eu espero que tenham gostado. Curtam, se inscrevam no canal. E é isso, muito obrigado. E é isso, boa final para vocês.